Ele sempre foi mestre em andar na contramão do comportamento padrão. Na adolescência, foi internado no hospital, considerado louco porque repetiu de ano 2 vezes e queria ser escritor e fazer teatro. Depois entrou de cabeça na onda da contracultura e do rock and roll, até descobrir uma forma muito especial de lidar com a religião católica, a magia e a alquimia. Há quem diga que ele sabe fazer ventar e chover e que não tem nada nesse mundo que ele não saiba demais. Na carteira de identidade, consta que nasceu em 24 de agosto de 1947, no Rio de Janeiro. Mas reza a lenda pessoal deste ex-poeta, ex-parceiro de Raul Seixas e Rita Lee, ex-maluco beleza, ex-executivo de gravadora e um dos escritores mais lidos do mundo nos últimos anos, que ele teria nascido bem antes disso. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Nós somos eternos, não existe nem futuro nem passado, existe o presente. As pessoas ficam falando em vidas passadas, vidas passadas. Vida passada é isso que está aqui. Tudo acontece ao mesmo tempo. Pela tua atitude aqui, você muda o teu passado e muda o teu futuro. É fácil entender o teu futuro, né? Você vai mudar por uma decisão que você toma. Mas também você muda o teu passado, porque você, através do perdão, através de certas atitudes, você vai no dominó. Então, nesse momento, eu sou a pessoa que estou aqui, sou todas as vidas que eu vivi e sou todas as vidas que eu viverei. Na vida passada, ele conheceu o sucesso fazendo músicas rebeldes, anárquicas e até românticas. É pena que você pense que eu sou seu escravo, dizendo que eu sou seu marido e não posso partir. Como as pedras imóveis na praia, eu fico ao teu lado, sem saber dos amores que a vida me trouxe, eu não pude viver. Mas ele é um mago, ou guerreiro, como diz, nada convencional, que dispensa certas práticas comuns ao gênero. Eu não faço meditação nenhuma. Existem 2 caminhos num guerreiro, a ação e a meditação. Eu ajo, eu não medito, eu acho um tédio meditar. Minha meditação é sentar e fazer alguma coisa. Ali eu estou meditando nesse sentido de me conectar com Deus. Eu me conecto através da ação. Eu já meditei muito. Esse meu karma eu já cumpri. E não tem nada contra a meditação, não. Apenas para mim não funciona. Eu acho que tem gente que medita e diz assim, pô, que legal. Tá ali na paz e tudo. Mas eu não consigo mais. Também não adianta esperar dele uma poção mágica para a felicidade ou previsões sobre o futuro. A decisão. A poção mágica é a escolha. Eu vou agir para ter isso. E aí, eu vou conseguir ou não vou conseguir? Então, a decisão. O momento que você diz aqui, bota o pé no caminho e diz, opa, e aí, como diz Moon River, não sei o que vai me esperar na curva do rio, mas espero que seja um arco-íris. Mas os amigos têm lá suas dúvidas. O Paulo tem essas coisas, né? A gente tá falando dele às vezes, alguma coisa, e ele perturba, mesmo da distância. Ele já botou um ventinho aqui perturbando, entrando no microfone. Mas a gente vai falar dele de qualquer maneira hoje, com vento, com chuva, sem chuva. Quer dizer, com chuva é perigoso, porque ele me garantiu que sabe fazer chover. Ele não sabe fazer parar de chover. Esse é que é o problema. Faça chuva ou faça sol, o mago assume que é competitivo por natureza. E se não fosse escritor, gostaria de ser maestro, lutador de boxe ou toureiro. Eu sou competitivo, mas isso eu não acho um defeito. Isso eu acho uma qualidade. A competição, ela tem um limite, que é a vitória e a ética. Mas você não pode vencer sem ética. Aliás, não é que eu nunca vi ninguém vencer sem ética, mas é muito raro, sabia? Vencer requer prudência e um mínimo de, como diz Jorge Ben, o malandro é ser honesto. E acreditar nos próprios sonhos, mesmo quando eles parecem pouco mais que delírios.
Foi por isso que Paulo pediu demissão da função de executivo de uma gravadora ao chefe, Roberto Menescal, no início dos anos 80. Quando ele então me falou assim, Roberto, eu não posso ser funcionário, eu quero ser escritor e de sucesso. Então, para ser escritor de sucesso, eu disse, mas como é que é ser escritor de sucesso? O que você quer mesmo? Ele falou, eu quero conquistar o mundo. Tá, Paulo, tá legal. Você vai conquistar o mundo, vai escrever um livro, vai conquistar o mundo. É o que eu quero. É evidente que eu queria conquistar o mundo. Como qualquer pessoa sã, eu queria conquistar o mundo. Eu acho que como qualquer pessoa que se mete em qualquer coisa de arte, essa pessoa quer ver a sua coisa levada, enfim, aonde possa chegar, né? E, evidentemente, que esse era o meu sonho. Graças ao bom Deus, eu não tive medo de sonhar, para começar. As obras do Paulo estão traduzidas em 47 idiomas, em mais de 120 países. E eu, assim, de memória agora, estimo que são mais de 31 milhões de exemplares vendidos. Paulo Coelho se preparou para ser um escritor. Ele se preparou para ser um sucesso. Ele tem se preparado esses anos todos para que acontecesse não só no Brasil, como no exterior. O Paulo, no seu trabalho, na sua obra, nos seus livros, eu acho que ele demonstra um talento extraordinário, um talento milenar do fabulador, do contador de histórias. 31 milhões de livros significam 90 milhões de leitores, porque um livro é lido por 3 leitores, é a média técnica. Então isso para mim é uma abstração total. Eu sou muito grato ao fato de ter podido chegar a 31 milhões de livros vendidos em 2000. Porém, se eu parar para pensar nisso, ou o meu ego vai subir totalmente, ou eu vou ficar paralisado e não vou conseguir fazer mais nada, porque eu sei que eu estou falando para, no mínimo, 31 milhões de pessoas ou 90 milhões de pessoas, como é a estatística. O escritor que é lido, segundo as estatísticas, por um contingente equivalente à população de um país como o México, não esconde o jogo sobre as suas referências preferidas. Claro que eu gosto de ser chamado de mago, eu gosto de ser chamado de escritor, eu gosto de ser chamado Eu gosto de ser chamado. Isso por quê? Porque eu sou mago, sou. Porque eu sou um escritor, sou. Agora, se me chamar o jogador de futebol Paulo Coelho, eu não vou gostar. Porque eu não jogo futebol, eu sou péssimo em futebol. Se me chamar do vascaíno Paulo Coelho, eu vou gostar. O mago, escritor e católico praticante convive muito bem com as suas crenças. A magia, ela é uma ponte entre o visível e o invisível. Para mim e para qualquer pessoa. Ela é uma ferramenta. Ela é um martelo. Serve para pegar um prego ou serve para quebrar uma cabeça. Então ela não é nada ou tudo. Ela é uma coisa que você tem na tua mão. Eu uso para fazer com que o meu bom combate seja um combate conectado com Deus. Não quer dizer que todos usem dessa maneira e que existe gente que usa melhor que eu, existe gente que usa pior, mas ela é uma ferramenta.
Filho de um engenheiro e de uma dona de casa, Paulo Coelho teve direito a belos álbuns de família e a uma educação rígida. A minha família teve duas influências. A primeira foi me dar uma boa educação e bons valores, né? Quer dizer, sempre os valores da minha família foram aqueles valores assim, seja honesto, não roube, enfim, tenha disciplina, né? Estude no Santo Inácio. E outra grande colaboração da minha família foi ir totalmente contra o que eu queria. Você vai fazer o que a gente quer. E eu dizer, não vou. Vai. Aí o microcosmos, a tua família, ela vai te educar para a vida. É aí que muita gente é derrotada. É nesse momento chave da adolescência que a família vem com os seus valores e a pessoa diz, ai, mas eles são tão bonzinhos, eu tenho que corresponder às expectativas dele. Quando, na verdade, astralmente, eles estão te desafiando a ter coragem. Paulo não era exatamente um bom aluno. Péssimo aluno. Passava de ano raspando, achava um tédio tudo aquilo, detestava ir para o colégio. Mas foi bom, me ensinou disciplina, que é muito importante. O que eu queria quando eu era adolescente? Viver. Estar nas gangues da rua. Então, pronto, eu passei por essa fase, até descobri que é bom, se nada presta, mas tem pela aí as ruas, tem as garotas, tem os carros, tem as festas, tem o twist, tem o rock and roll, tem os Beatles. Ótimo, tem alguma coisa que presta nesse mundo. Mas por um golpe do destino, o adolescente rebelde acabou surpreendendo a própria gangue. Como eu me achava muito feio e muito fraco, fisicamente, eu era folgado, mas eu apanhava sempre. Todas as brigas que eu me metia, eu apanhava. Né? Então, o que eu fazia? Eu fazia poesias. E aí eu era respeitado porque eu era um intelectual, porque eu era um poeta. Contrariando a vontade do pai, Paulo largou a faculdade de Direito e foi trabalhar como ator e diretor. Ele queria mesmo era ser escritor e acabou internado pela família numa casa de saúde com o diagnóstico de desequilíbrio mental. Mas conseguiu fugir, foi viajar sem rumo e tempos depois mergulhava na onda da contracultura. Foi a época em que Paulo Coelho lançou esta revista com temas anárquicos e conheceu uma pessoa especial. Quando eu já estava no auge do desbunde, o Raul pintou de terno e gravata, na redação de uma revista louca que eu tinha. E veio, ele era um produtor da CBS, e disse, eu li uma matéria sobre disco voador. E aí eu disse, tá. E aí a gente queria converter o Raul para a grande revolução hippie. Então fomos nós, os diretores da revista, que eram 3 malucos, na casa do Raul. E foi o Raul que terminou me convertendo. Eu escrevia coisas complicadérrimas que nem eu mesmo entendia. E achava, bobo, eu sou um gênio, porque ninguém me entende, nem eu mesmo. Entende? Aí o Raul chegou e disse, não é nada disso. Eu lhe disse, quem é esse cara? Um produtor da CBS, um cara do sistema, que está aí ganhando uma grana. Ele dizia, não é nada disso, você tem que saber falar, simplifique sua linguagem. E aí eu fiz isso e eu sou extremamente grato. Foi um encontro que mudou minha vida. Os dois formaram uma dupla que se tornaria lendária. Raul Seixas cantando e compondo e Paulo Coelho escrevendo as letras das músicas que estouraram no início dos anos 70. Eu perdi o meu medo da chuva. Pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar. Aprendi o segredo da vida. Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar. Al Capone é muito interessante, né? Al Capone, vê se te emenda. Já sabe do teu furo no imposto de renda, né? Quer dizer, ele falando dessa coisa de hoje, dessa corrupção, né? Falando do Brasil, na verdade, já naquela época, ele já tinha
jogar com humor, né? Sempre música foi uma coisa que me ensinou a escrever livros, porque a música te ensina a ser direto, sintético, poético numa frase. Você não tem muito para se espalhar, não. Ó, eu nasci há 10 mil anos atrás, pronto. Acabou, não pode ser eu nasci há 10 mil anos atrás, sabe? Então você tem aquela limitação. Eu sou a mosca que pousou na sua sopa, né? Tô aí mesmo pra te catucar, pra te chatear. E tem o Gita, né? Gita, quer dizer, eu sou o poder do mundo, eu sou tudo, né? Eu sou o meio, eu sou o princípio, eu sou o fim, né? Quando os dois malucos beleza tentaram pregar a sociedade alternativa em plena ditadura militar no Brasil, acabaram batendo a cara contra o muro, como diz uma das letras da dupla. É uma história que eu nunca contei. A gente estava dando um show no ginásio, não sei o que, de Brasília. E deu um branco no Raul. Nunca tinha dado um branco no Raul. Aí disse, agora com vocês o meu parceiro Paulo Coelho. E eu não entendi aquilo. Não deu nem tempo para explicar, ele estava no palco, né? Mas eu já fui na onda, né? E subi no palco e comecei a falar. E falei o que me deu na cabeça, achando que a gente podia falar tudo, porque os caras eram burros, achavam que a gente era roqueiro, não era guerrilheiro, então que a barra aqui estava liberada, não estava nada. Nada. Mas foi um branco que deu no Raul. Quando voltou para o Rio, Paulo foi preso. Eu acho que tudo foi paulada para eles. Quer dizer, primeira paulada de saber que a sociedade alternativa não era tão forte quanto eles imaginavam. Que eles achavam que a sociedade alternativa era o remédio do mundo, né? Eu era considerado o ideólogo. Mas o Raul dizia, o Paulo prefere ser Golbery e quer que eu seja o Geisel. Eu dizia, não é nada disso, mas era verdade, ele tinha razão, eu gostava de estar por trás, eu assumi a responsabilidade, tanto é que quem foi preso fui eu, não foi o Raul, né? Mas eu tinha medo de palco, tenho até hoje, mas não gostava não. Aliás, detesto, quando eu tenho que dar uma conferência, é um pavor. Depois de solto, Paulo partiu para um exílio voluntário com Raul. Ficaram 3 meses fora e voltaram. A essa altura, eles estavam envolvidos com a prática da magia negra. E era uma fase muito barra pesada porque eu estava lidando com uma coisa que no fundo eu não acreditava muito. Eu achava que era tudo meio psicológico, né? Eu fazia aquilo até para me dar um pouco de importância, até que eu vi que tudo isso era real. No momento que eu acreditei, eu parei. A experiência com a magia negra acirrou uma relação conflituosa por natureza. Se alguém perguntasse naquela época pro Raul sobre mim, eu dizia, é um canalha. E eu dizia, esse cara não presta. Mas porque a gente se amava, e no que se amava a gente se odiava. Essa relação tão complicada, chamada relação afetiva. Né? Te ódio e te amo, e te ódio, e te ódio, e te amo. Que é esse conflito que a gente tem sempre. Eu acho que eles provocaram muita loucura, né? Eles catucaram muita loucura e não conseguiram ter o domínio sobre ela. E isso atrapalhou muito a relação e a obra, claro, né? Por que houve um rompimento com o Raul? Não vou falar disso. Acho que o Raul foi fundo demais e não teve controle. O Paulo foi fundo, mas teve o controle, né? Essa é a diferença, na verdade, do artista que consegue, né, sobreviver. O Raul não conseguiu sobreviver, né? No comment. Desfeita a dupla com Raul Seixas,
Paulo tomou um novo rumo na vida e se afastou de vez da magia negra. Durante 7 anos eu me afastei. Eu disse, eu não quero mais mexer nisso. Isso, eu não seguro essa barra. A partir de agora, se Deus existe, se Deus não existe, não é meu departamento. Eu não estou mais interessado nisso. Sabe em que eu estou interessado? Em casar, arranjar um emprego e levar uma vida como qualquer cidadão normal. Paulo foi trabalhar como produtor numa gravadora e casou-se com a artista plástica Cristina Oiticica, que era muito ligada à religião católica. Foi o 4º casamento de Paulo, que se diz totalmente a favor desta instituição. É por isso que eu me casei 3 vezes antes. Porque eu acho que a relação do ser humano é uma relação que precisa de uma outra pessoa. Mudou muita coisa a partir do casamento com a Cristina, quer dizer, eu acho que aprendi isso, a arte da destruição. Tem um anarquista russo que diz, a paixão de destruir é uma paixão criadora, ele tem toda a razão. Porque à medida em que às vezes as bombas caem no casamento e deixa aquela cidade invisível, arrasada, fumegando, ao mesmo tempo você sabe que é a tua possibilidade de construir uma nova cidade, mais próxima da realidade. E de novo vem o ataque aéreo, de novo você reconstrói a cidade, assim vive o casamento, que é um constante conflito. A união foi selada bem ao estilo Paulo Coelho. Fiz uma tatuagem. A tatuagem está muito ligada também ao símbolo da alquimia, que é a borboleta. E é isso que a gente está falando. A borboleta, ela passa de ser, né, um animal, um inseto de patas, rastejando para algo que voa com asas coloridas, sem deixar de ser, vamos dizer, a mesma entidade. A tatuagem seria o segredo de uma união que já dura 20 anos? Não, por favor, não vamos estimular tatuagens de borboletas, senão vai parecer seitas, os borboletas azuis. Tinha uma seita com esse nome. Em meados dos anos 80, Paulo Coelho decidiu, enfim, viver a sua lenda pessoal. Eu disse, chega, eu não aguento mais. Entende? Eu não nasci para isso. Eu nasci para desbravar meus limites. Eu nasci para me deixar levar pelo esse caminho espiritual. Entende? Eu estou me negando algo que eu vou ser sempre infeliz. E aí, foi um momento que eu tinha já casado com a Cristina, que eu larguei tudo e disse, vamos viajar. Paulo saiu pelo mundo sem data de retorno. Quando foi visitar um campo de concentração na Alemanha, teve a visão de um homem que viria a ser o mestre dele no aprendizado da magia, a chamada magia branca. Eu conheci ele em Amsterdã, uns 2 ou 3 meses depois, acho que 2 meses depois. E já achei que era alguém me perseguindo de 74, já estava naquela paranoia. Pô, eu vi esse cara, tive uma visão desse cara no campo de concentração, agora esse cara está ali tomando café. Foi isso que me fez me dirigir até ele. Porque você não vai se dirigir a um cara que está tomando café na sua frente, né? Mas foi tanto medo, como se voltasse aquele pavor de 74, que eu disse, não vou dormir com isso não. Esse cara sentou aqui na minha frente, eu vi esse cara há 2 meses atrás, e agora ele está sentado aqui na minha frente, são eles me perseguindo. Aí fui até o meu mestre. E cheguei lá e disse, eu te vi. Ele disse, quem é o senhor? Eu disse, não, conta. Aí ele começou a me fazer umas perguntas, e pela pergunta, quem estuda magia conhece as perguntas. Pode não conhecer as respostas, mas conhece as perguntas. Ele disse, você quer voltar a aprender? Eu disse, não. Ele disse, não, mas não é aquilo. Mas isso está no teu caminho. Se você quiser. Aí eu pedi 24 horas para pensar. E aí passei uma noite sem dormir, essas coisas todas, e no final eu disse quero. Ele entrou então para uma ordem frequentada pelo mestre, um senhor de mais de 60 anos, executivo de uma multinacional com sede na Holanda e do qual Paulo não cita o nome. A RAM é uma ordem dentro da Igreja Católica, a qual ele pertence, que é justamente essa transmissão da linguagem simbólica.
a qual eu pertenço também. Mas não pense que é uma ordem que tem segredos. Ninguém tem segredo nada, é tudo... Nada tem segredo. Han significa rigor, amor e misericórdia, ou seja, disciplina e compaixão. Ou seja, saiba ser duro quando você tiver que ser, mas saiba ser flexível quando você tiver que ser. Unidos pelo amor. Né? Ou seja, Deus consagrou o pão, mas Deus consagrou o vinho. Duas matérias diferentes. Né? Uma que se impõe enquanto forma e a outra que se adapta enquanto forma. E esse é o segredo do homem. É saber equilibrar essas duas energias, no momento que você tem que se impor e no momento que você tem que se adaptar, sem nunca tentar utilizar as duas ao mesmo tempo, não dá certo. Depois de 4 anos de estudo com o mestre, Paulo Coelho ganhou o título de mago com direito a capa e espada, considerados instrumentos de poder e proteção que estão devidamente resguardados. O mago se recusa a vesti-los sem um bom motivo. De jeito nenhum. A capa e a espada eu usei quando eu tinha que usar. Eu não posso usar, né? Sempre. São momentos que você usa. Eu posso te mostrar. Ou melhor, você pode filmar a espada, ela está aí. E a capa está no guarda-roupa, mas eu não vou de jeito nenhum, porque isso já faz parte de um período da minha vida. Estava aberta a perspectiva do peregrino encontrar, finalmente, o seu caminho. Em 1986, o recém-formado mago Paulo Coelho se mostrou preparado para o seu primeiro grande desafio: percorrer a pé os 780 quilômetros que ligam o sul da França a Santiago de Compostela, na Espanha, considerado um dos caminhos sagrados desde a antiguidade. Paulo percorreu o caminho em 56 dias e depois contou a experiência no livro O Diário de um Mago. Para ele, não foi um sacrifício caminhar tanto. Se eu não caminho, eu não vivo. Porque existia na antiga Grécia os filósofos chamados os peripatéticos. Os peripatéticos eram os filósofos que só conseguiam, que discutiam a sua filosofia andando. Você tinha um sistema acadêmico, né? Que era o sistema físico, né? Você tinha até, como Platão usa no seu livro Banquete, o simpósio. O que é o simpósio? O simpósio é aquela parte de depois do jantar que você fica conversando. A palavra vem daí, né? Onde você troca informações e tudo, na hora que vem o café. Então, tudo isso são movimentos filosóficos muito interessantes. E eu sou uma regada ao peripatético. Ou seja, ao andar, pensa. E ao pensar, entende, depois coloca em prática. Pouco depois, Paulo lançou O Alquimista por uma pequena editora. Mas a venda dos 2 primeiros livros custou a engrenar. Pelo menos até ele procurar uma grande editora em 1988. Ele veio até a editora e ele me disse que tinha um livro que já tinha sido lançado, que era O Alquimista. Eu falei que já tinha conhecimento disso e que ele estava interessado em uma nova edição, visto que o editor da época não tinha mais interesse em continuar com o livro. E lançamos O Alquimista em dezembro de 88. E logo um ano depois, aí lançamos o primeiro livro inédito que ele tinha, quer dizer, que foi o Brida. Paulo estourou no Brasil com O Alquimista. Nós fizemos uma primeira edição, uma coisa meio de 3.000 exemplares, uma coisa meio modesta e tal, vendeu rapidamente. Aí nós fizemos outra, e aí eu já não sei mais, tá em 200 edições, eu não sei mais quantas. Foi o primeiro livro do Paulo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um mercado super complicado, né? Super difícil a escritor estrangeiro, menos que não seja da língua inglesa. E eles fizeram uma edição de 50.000 exemplares de hardcover, com uma campanha bastante forte. E eu acho, se eu não me engano, que no final desse 93 tinham vendido 100.000 hardcovers do Alquimista, que tinha sido assim uma venda extraordinária. Com a repercussão nos Estados Unidos, Mônica ofereceu os livros às editoras na Europa e mal poderia acreditar no que estava por vir. A primeira tradução na Europa foi em 1994 com a França.
né, a França publicou O Alquimista. E eu me lembro, o livro foi publicado em abril, e eu tinha ido numa FINAC e eu falei, não tem um livro. Aí o moço, não, vendemos a pilha inteira essa tarde. E assim, de boca a orelha, não sei como se diz aqui, ou boca a boca, as pessoas começaram a procurar o livro. E quando chegou em julho, o livro estava na lista dos mais vendidos e ficou, me parece, por 150 e poucas semanas, a edição Trade na lista do Alquimista, né, nas listas mais vendidas. Hoje, O Alquimista é um dos maiores fenômenos literários do século. Desde que foi lançado, vendeu 11 milhões de exemplares em 18 países. Explicar sucesso é uma coisa tão chata, porque só vem depois do sucesso. Né? Aí as pessoas descobrem várias explicações. Ele faz sucesso por isso, faz sucesso por aquilo. Mas, primeiro, eu não sei por que eu faço sucesso, nem me interessa. Por quê? É muito bom ter sucesso, é ótimo. Agora, ficar explicando isso, né? Sei lá, 15 anos depois ou 14 anos depois, o sucesso no mundo inteiro, as pessoas não veem que isso começou, vamos dizer, praticamente do zero. Né, procurando uma editora, tendo que trocar de editora num momento difícil, tendo que ir para as livrarias para ver se o livro está distribuído, tendo que ver divulgação. Todo livro tem que ter uma boa história. Por sinal, é muito chato. Eu não gosto de livro sem história, eu acho tédio. Ainda tenho dentro de mim a criança que precisa saber, como é que é essa história? Às vezes as pessoas falam fenômenos de marketing. É uma bobagem, porque é o tal negócio, era o melhor marketing que o autor pode ter, é o boca a boca. Esse é insubstituível, né? Mas aí foi indo, foi recusado, voltou. E aí um belo dia o livro explodiu. Você pode investir zilhões em publicidade e não acontece nada. Então ele tem que ter alma. E uma coisa viva anda, uma coisa morta não anda. A lista de best-sellers prosseguiu com a publicação de Brida, baseado na história de uma jovem feiticeira. As Valquírias, na qual Paulo conta sua viagem ao deserto de Mojave, nos Estados Unidos, à procura de seu anjo da guarda. Na margem do rio Piedra, eu sentei e chorei, que narra o reencontro de um casal em busca da sabedoria. E Maktub, uma compilação de textos de autoria de Paulo Coelho. Em 95, ele sacudiu o mercado editorial brasileiro numa negociação inédita no setor em termos financeiros. Paulo foi contratado pela editora Objetiva por R$1 milhão antes de lançar o Monte 5. Eu acho que muito mais impressionante do que o número que nós investimos no livro são os números relativos aos exemplares vendidos, números de leitores no mundo inteiro, né? Isso é que eu acho que realmente é assustador. E esse processo, eu acho que nesses últimos 5 anos, ele se acelerou muito. Então, quando a gente se aproximou do Paulo, eu acho que ele ainda não tinha alcançado a dimensão global que ele tem hoje. Entre os leitores de Paulo Coelho estão várias celebridades. A Madonna mesmo diz que o livro de cabeceira dela, o livro preferido, é O Alquimista, e disse isso não sei em quantas entrevistas em vários países, né? Desde a Alemanha, Espanha. Me lembro um programa de televisão que ela falou isso lá. Tem também a Julia Roberts, que disse isso numa ou 2 ou 3 entrevistas nos Estados Unidos, revistas femininas, né? Que era o livro preferido dela. Leitores também como Peter Gabriel, que em certa ocasião telefonou para a agência para saber se ele tinha como contactar com o Paulo. Eu, claro, o senhor, se quiser me dar o seu nome, é sobre algum assunto profissional, uma coisa pessoal, ele diz, eu não sei se você vai saber, eu sou um músico aqui da Inglaterra, meu nome é Peter Gabriel, né? Aquela coisa assim, talvez você não me conheça. Ele tinha adorado o Alquimista, ele queria
ver se teria a possibilidade de levar a versão cinematográfica do Alquimista. Também pela editora Objetiva, Paulo Coelho lançou o Manual do Guerreiro da Luz em 97 e Verônica Decide Morrer em 98, em que fala, através de uma personagem, da própria experiência de ter sido internado num hospício. O Verônica Decide Morrer, ele é um livro que tem uma dimensão espiritual, mas os conflitos internos e as dificuldades vividas pela personagem principal, muitas vezes não tinham dimensão espiritual, eram existenciais, né? Relativas aos conflitos interiores de qualquer pessoa, sem necessariamente ter qualquer referência a uma crença em Deus. Então, eu acho que ele escreve também sobre isso, mas não apenas sobre isso. Eu acho que ele fala sobre a vida interior das pessoas. Em outubro de 2000, Paulo lançou O Demônio e a Senhorita Prynne, que trata dos conflitos humanos entre o bem e o mal. Em época de lançamento, ele se envolve com tudo. Ele é um autor que se interessa por todos os aspectos do seu trabalho, desde da capa, tipo de letra, papel, plano de divulgação de imprensa, campanha publicitária. Nessas épocas, Paulo não se importa em passar horas autografando. Eu calculo umas 6 horas, não sei quanto, mas umas 6 horas hoje, umas 6 horas amanhã. E dou com o maior prazer, é uma coisa que não me deixa cansado, porque é a troca de energia do escritor com o público. Normalmente o trabalho do escritor é extremamente solitário. Por onde quer que Paulo vá, é sempre assim. Olha, os lançamentos dos novos livros do Paulo têm uma característica de evento, né? A editora italiana do Paulo, dada a dimensão que ele tem em termos de mercado, né? Faz investimentos extraordinários também. Então, é muito impressionante. Eu acho que poucas pessoas se dão conta realmente do quanto ele conquistou esse espaço fora do Brasil. E os países mais engraçados, porque França e Itália, de alguma maneira, é próximo a gente, mas você vai para a Eslovênia, você vai para o Irã, você vai para a Polônia, e o Paulo tem uma penetração que nenhum autor, no meu entender, hoje em dia tem. Hoje, Paulo é um dos escritores mais lidos do mundo. Revista Lire, que seria parecido com a Publishers Weekly na França, né? Publishers Weekly americano na França. Eles fizeram uma pesquisa no ano passado em vários países, né? Acho que foram 20 e tantos países que eles consultaram e eles estimaram que o Paulo era o segundo autor mais vendido em todo o mundo depois do John Grisham. Paulo Coelho passa metade do ano em seu confortável apartamento na praia de Copacabana e a outra metade viajando pelo mundo para divulgar seus livros e dar conferências. Quando está no Rio, costuma varar as madrugadas navegando na internet ou escrevendo. O ato de escrever é que nem um orgasmo. Te dá prazer e sofrimento. Na hora do gozo, você sofre também. Tem uma dor, mas é uma dor gostosa. Então, eu tenho prazer junto da dor. Para ele, escrever é reescrever sempre. Pô, eu tenho anos escrevendo. Então, eu já sei como escrever, né? Mas isso não basta, porque além do que você escreve, além das palavras, existe uma espécie de inocência que não pode ser nunca perdida. Então, você tem que recuperar essa inocência. Então, te dou um exemplo prático. Como é que é o meu processo? Eu começo a escrever um livro.
destruo. Escrevo o segundo, destruo. Chega no terceiro, ele está ali. Então, nunca me aconteceu de chegar e sentar e vou escrever o livro e ele sai na primeira tentativa. Ele primeiro tem 2 roteiros ou 3 roteiros no máximo que não são aqueles roteiros que é uma coisa meio forçada. Mas depois que eu separo e diz, não preciso escrever mais livro nenhum, aí o livro vem. Admirador de escritores como Jorge Amado, Henry Miller, Jorge Luiz Borges, Jean-Paul Sartre e Saint-Exupéry, Paulo Coelho não acha possível explicar o processo da criação. O que mantém a inocência é você saber que cada livro é um filho e, como um filho, ele pertence a um reino chamado mistério. Quando você escreve, você está entrando naquele lugar escuro, que você não conhece o que está ali, né? Mas você é um peregrino na tua própria alma e você começa a iluminar e de repente as coisas vêm até você. O Carlos Drummond de Andrade, ele dizia, nunca recolha do chão o poema que se perdeu, ele está certo. E não adianta tentar manipular a história dos personagens. Chega um determinado momento, e não é no começo, que o livro começa a escrever o escritor. Então o personagem começa a guiar o escritor. Se você tentar manipular o personagem, você está perdido. Você vai chegar num beco sem saída. Então, quando o personagem já ganhou vida, ele vai e te guia. Agora, por que eu escolhi Verônica? Por que eu escolhi a senhorita Prim? Aí são personagens que vieram justamente desse reino do mistério, o mistério da criação que eu não tento explicar de jeito nenhum. Será que ele tem preferência por algum personagem? Francamente, eu acho que eu gosto de todas. Eu acho que eu gosto de todas, inclusive os personagens que eu sou. Quando eu li o Diário de um Mago, que foi meu primeiro livro, e que eu vivi aquela experiência, e eu li, eu me lembro que eu fiquei muito comovido. Eu disse, que legal esse cara. Só que eu me conheço. Então eu sei que eu sou legal no livro, mas eu tenho meus defeitos, não estão no livro. Teve meus momentos X, Y e Z que eu não botei no livro. Como um bom mago, ele fala de seus próprios defeitos e qualidades. Quando eu olho as Valquírias, que é basicamente um livro sobre o meu casamento, sobre essa coisa difícil chamada casamento, na verdade, eu digo, mas eu gosto desse personagem. Eu não me envergonho de mim. Eu tampouco sou muito tolerante. Eu sou uma pessoa bastante rígida comigo mesmo. Mas posso ter todos os defeitos, tenho uma qualidade. Eu sou um homem corajoso. Corajoso no que se refere a olhar para si mesmo e dizer, ok, você nunca foi paralisado. E tô aqui, né? Não fui paralisado pelos paus que eu levei e não fui paralisado pelo sucesso. Paulo já levou muitos paus da crítica desde que se lançou como escritor. Eu acho que ele sempre se colocou à margem da crítica, né? Quer dizer, como ele é um obstinado, ele sempre teve um objetivo, ele quis o contato direto com o público, independente da crítica, quer dizer, então ele quis que o trabalho dele fosse reconhecido pelo público. Eu acho que em alguns casos as críticas são muito mais um fruto de códigos diferentes do que qualquer outra coisa, né? O Paulo, ele não se enquadra, nem se preocupa em se enquadrar com certos códigos que são valorizados por críticos mais acadêmicos. Mas de jeito nenhum. Eu não me sinto discriminado nem pela crítica, nem pela inteligência. Eu não me sinto discriminado para nada. Eu? De jeito nenhum. Porque, primeiro, ela não é feito ela era em 1990. Certo? Quer dizer, quando Verônica saiu, só teve boa crítica. Entende? E segundo, isso é tudo uma... Enfim, eu não sei de onde se construiu essa imagem. Quer dizer, as pessoas acham que as coisas não evoluem em 10 anos. Então, essa tua pergunta é uma pergunta que caberia muito há 10 anos atrás, talvez. Mas hoje já não cabe mais. Corre
Corre a lenda de que Paulo Coelho não deixa os editores corrigirem os eventuais erros de português de seus livros, o que horroriza certos acadêmicos. Durante 14 anos eles dizem que são português errado, e durante 14 anos eu escrevo da mesma maneira. Pronto, cada um escolheu seu campo de batalha. Eu acho que é mais superstição do que qualquer outra coisa. Muito embora nós estamos agora num processo que depois de algum tempo ele sugeriu, e nós vamos entrar nesse processo, de mudança de capas. Agora, não sei se nós vamos mexer no texto. O que as pessoas chamam de erro de português, eu vou até a morte dizer que não são. Porque é a minha maneira de escrever, né? Eu uso um português coloquial, né? Então, esse português coloquial, que daqui a, vamos dizer, 200 anos será o português vernáculo, né? Ele, por enquanto, o sistema ainda reage muito. Diz, como é que é isso? Onde quer que vá, nos últimos anos, Paulo Coelho é festejado pelos leitores e condecorado por autoridades. Quem não gosta de ser condecorado? Acho que quem não gostasse é um cínico. É evidente que eu gosto. Só que eu não faço disso a minha vida. Nunca lutei por uma condecoração. Nunca fiz nada para receber uma condecoração política, lobby, etc. No momento que eu recebo, eu adoro. Eu sempre sou muito bem recebido em onde eu vou, porque eu tenho uma coisa chamada leitor. Então, eu nunca sou um estrangeiro. Eu tenho tido a oportunidade de ver em feiras de livros, como, por exemplo, em Paris, há mais ou menos um ano e meio atrás, a quantidade de pessoas que queria se aproximar do Paulo, queria ter um contato pessoal com ele, que estava disposto a esperar literalmente 5, 6, 7 horas numa fila para poder colher um autógrafo. Paulo é uma pessoa muito entusiasmada, né? Ele é muito ligado com a vida mesmo, com o trabalho, com as pessoas. Cheguei aqui e contei para ele, olha, o livro vai sair na língua basca, do País Basco, na Espanha. Estava em catalão, em galego, em castelhano, mas não estava em basco. Que a produção é muito pequena, eu falei assim, agora eles vão traduzir. E até eu brinquei com ele, é uma editora que tem alguns livros do ETA, né? Mas, enfim, é uma editora que publica todas as coisas, né? E ele ficou super entusiasmado, né? Como se fosse quase a primeira edição, né? Que legal, que coisa bárbara, eles se decidiram. Paulo Coelho não cultiva vidas passadas e nem a fase em que fez sucesso com a música. Não tenho a menor saudade. Eu sou uma pessoa que, graças a Deus, até o momento, faço as coisas que eu gosto. Foi um momento que passou, talvez volte, talvez nunca mais volte. Mas esse momento, nesse momento, não estou a fim de repetir. Eu acho que Paulo não tem volta, ele é só ida. Nessa longa caminhada, o sonho de conquistar o mundo ganhou um significado especial. Bom, eu não conquistei o mundo. Eu sou, nesse momento, um dos escritores mais vendidos do mundo. E isso requer, vamos dizer assim, uma profunda consciência de que, como diz São Paulo, sic transit gloria mundi. A glória do mundo ela é profundamente transitória. Então não se deixe levar por ela. Quando eu era letrista, me deixei, levei logo um cacete para não aprendi de uma vez, né? Que a glória é transitória. Né? Então, o que eu vejo é que eu procuro, nesse momento, usar o meu potencial para coisas que eu acredito. Como, por exemplo, a creche Meninos da Luz, mantida por ele numa favela carioca. Ou então, participar de movimentos pela paz no mundo, como fez em uma visita ao Irã em maio de 2000. Afinal, o bom guerreiro não se entrega nunca. Você tem que lutar
para dignificar os teus momentos na Terra. E você pode só fazer isso através de viver intensamente aquilo que você acredita e ama. Então, eu estou no meio literário. Eu sou um escritor, eu levo meus paus, eu tenho momentos de decepção, eu tenho momentos de angústia. Nada disso conta como sofrimento. Conta como cicatrizes do meu combate, do meu bom combate. Então, um guerreiro, quando acaba o combate e vai para a fogueira e senta com os outros, ele chega aqui e diz, olha aqui essa cicatriz. Eles têm orgulho da cicatriz. A cicatriz não é uma marca de sofrimento, ferido. Não, a cicatriz é uma marca de eu lutei, olha que bom, tá vendo?